Bom, vamos lá então, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Hoje a gente tem aqui a alegria de receber o Fernando Céspedes, pesquisador independente e consultor com uma experiência dedicada às áreas de história da música, estudos do som e escuta. E o que é muito bacana na trajetória do Fernando é que, além de atuar como músico, professor, podcaster, sound designer, é que ele consegue integrar de forma muito interessante a teoria com a prática. E um exemplo disso é o podcast, né, que ele lançou há um tempo atrás, que se chama Ser Sonoro, que é uma adaptação da tese de doutorado dele em comunicação digital, que ele realizou na USP, que se tornou um dos lançamentos mais destacados do Spotify em 2020 e alcançou ouvintes em mais de 50 países. O Fernando fez estágio de pesquisa na Stanford University, publicou trabalhos em periódicos internacionais, tem extensa experiência como sound designer, realizando projetos para diversas instituições culturais, plataformas digitais e participa ativamente do grupo Mídia-Som da USP. E na palestra de hoje, ele vai explorar uma história da escuta humana, desde suas funções primitivas de vigilância, passando pela emergência das primeiras formas de musicalidade até práticas e convenções que hoje a gente conhece como música. E a ideia aqui é refletir como, né, ao longo de centenas de milhões de anos, a audição deixou de ser apenas uma ferramenta de sobrevivência para se transformar em uma prática cultural capaz de promover sincronia, emoções e sentido social através dos sons. Então, Fernando, estou muito feliz de ter você aqui hoje com a gente. Eu tenho certeza que para nós vai ser uma oportunidade muito especial para pensar e para discutir o significado do som na nossa experiência humana. Então, bola com você. Legal. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Obrigado a todos da Neuromúsica, da Federal, da ABC. Quero pedir desculpa a todo mundo também. Eu achei que a gente estava no mesmo fuso horário de São Paulo, mas eu cheguei em Manaus ontem e descobri agora que o fuso mudou. Mas vou começar aqui para a gente não perder mais tempo. Deixa eu só compartilhar minha tela. Vocês me avisam se vocês estão vendo a apresentação, tá? Só um segundinho. Conseguem ver? Sim. Tem alguma sobreposição aí do zoom em cima da imagem? Uma barra à direita, para mim, aparece. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Acho que sim. Aqui. Pronto? Pronto. Ainda tem duas barrinhas pequenas em cima, uma bem fininha, a Essas outra. aqui eu não sei se eu consigo. Vou botar essa aqui embaixo. Vou botar elas duas embaixo, elas atrapalham menos, então. Pode ser? Isso. Sim, tá ótimo agora. Tá bom. Deixa eu ver como eu consigo. Legal. Vamos lá. Bom, então a ideia aqui, gente, é passar nesses minutos por 500 milhões de anos de evolução, do surgimento da audição até os primórdios da música. Quero deixar um tempo para a gente conversar depois, então eu vou tentar ser breve. Claro, tudo que eu vou falar aqui é baseado em dados e evidências que muitas vezes são fragmentados, são indiretas. Então, a gente está trabalhando no campo da inferência, a gente está inferindo coisas a partir de dados científicos, a gente está interpretando muita coisa e, em alguns casos, a gente está especulando em algumas coisas. Tá? Então, esse é um pequeno asterisco para a gente começar. Acho importante a gente definir música, né? Quem costuma pensar na origem da música como ferramenta evolutiva, parte da música como ela é hoje, pegando todas as vantagens adaptativas da música que a gente conhece hoje e projetando isso para o passado, né?
Então, o ritmo facilitava os grupos a caçar, ou a emoção da música criava sentimentos de solidariedade, enfim. Mas isso só faz sentido partindo da música de hoje, da música que a gente conhece hoje em dia. Como se ela caísse do espaço, né? Tivesse pronta aqui, chegasse na nossa mão. Mas, na verdade, o que a gente chama de música, para começar, não é um objeto, né? É uma prática e, e é um conjunto de percepções, de convenções, de habilidades, de gestos, de ideias muito distintas entre si, cada uma delas com uma trajetória específica, que podem ter surgido em mais de um grupo humano, independentemente. Então, quando a gente está falando de música, a gente está falando de muita coisa, e vamos falar de algumas delas aqui. Agora, focando na escuta mais especificamente, esse é um diagrama simplificado, acreditem em mim, esse é o simplificado, para assustar todo mundo logo de cara, do caminho da audição no nosso cérebro, tá? Eu estou falando de cérebro aqui especificamente, mas na evolução, na história da música, cérebro e corpo não se dividem, não existe essa separação. A gente está falando de um sistema só. E nós vamos investigar algumas dessas funções que estão aí, como elas foram surgindo e como elas se conectam para a gente chegar na música. Então, a gente está falando genericamente de sistemas menos complexos, menos recentes e menos desenvolvidos, que vão emergindo ao longo do tempo, né? E vão se tornando mais complexos, mais recentes e mais desenvolvidos. Então, a gente parte das funções mais básicas, mais elementares e que estão mais ligadas à sobrevivência, até as funções, entre muitas aspas, mais supérfluas do ponto de vista adaptativo, que estão próximas da música. É importante falar também que a gente está falando de elementos incrementais. Então, como num brinquedo de montar, como num Lego, você pode, se você tem 5 peças, você pode brincar com essas 5 peças. Você constrói algumas coisas. Se você tem 20 peças, você constrói outras coisas. Você constrói mais brinquedos. Você brinca de outras formas. Se você tem 1.000 peças, você constrói um monte de coisas. Você brinca de mais formas. Então, é importante a gente pensar na escuta como uma caixa cheia dessas peças e a gente vai montando e criando as nossas formas de se relacionar com o mundo através do som. A gente começa 500 milhões de anos atrás com o surgimento da audição. E a audição também, vocês já vão entender o porquê, pode-se discutir se é de fato audição esse esse fenômeno que aparece. E ele aparece justamente nos peixes, na linha lateral, essa linha que vocês estão vendo aí. É o mais próximo de ouvir que existia na época. É uma percepção por aproximação. Então, um peixe nadando na água, ele empurra essa água em direção ao peixe ao lado. Essa variação de pressão no fluido na água, ela toca o peixe, literalmente toca o peixe, e o peixe percebe essa, essa movimentação ao lado. Pode parecer muito distante da gente, mas é exatamente assim que a gente ouve hoje. O fluido não é mais a água, o fluido é o ar, mas é uma movimentação mecânica que é absorvida pelos nossos sensores, sensores mecânicos, o tímpano, e depois isso se transforma em sinal bioquímico para a gente interpretar. Então, toda vez que a gente fala que a música tocou a gente, que eu fui tocado por uma música, é literalmente o que acontece. Isso é muito comum nos graves, né? Quando você ouve um grave muito forte, você sente esse grave no peito ressoando, mas isso acontece com todas as frequências, com todos os sons. Os sons estão tocando o nosso corpo antes da gente ouvir. Se a gente não tivesse nessa mediação digital aqui, era exatamente o que estaria acontecendo. Eu estaria empurrando até os tímpanos de vocês, como já aconteciam há 500 milhões de anos atrás.
Então, a gente começou essa história da audição assim. Avançamos 150 milhões de anos e o que acontece é que a gente começa a sair da água. Esses primeiros anfíbios, os tetrapodes, uma das adaptações que tiraram eles da água, que permitiu com que eles saíssem da água, fosse um osso, era um osso que mantinha a guelra aberta. Então, com a guelra aberta, eles conseguiam respirar. Esse é um ossículo que depois perdeu essa função e se deslocou para o meio do nosso ouvido. Então, um dos três ossinhos que a gente tem, estribo, martelo e bigorna, um desses três é uma é um deslocamento desse osso que permite com que a gente saísse da água pela primeira vez. E aí surge um problema, que é um problema de impedância mesmo. É um problema de meios de um sinal que precisa passar em meios diferentes. A gente estava acostumado a ouvir debaixo d'água, já com essa linha lateral se concentrando, né, para formar a cóclea em algum momento. Só que a gente estava passando de sons que viajavam pelo ar para um sistema adaptado para a água. Então, essas espécies que estão aí, que são os melhores candidatos às primeiras espécies que saíram da água e, e foram para o ar, são também as primeiras espécies que tiveram tímpanos rudimentares, alguma coisa próxima de um tímpano, que é uma divisão entre um sistema no ar e um sistema no fluido. Da cóclea para dentro, a gente mantém esse sistema baseado em fluidos e resolve esse problema. A gente consegue adaptar um sistema de audição debaixo da água para fora dela. Então, voltando àquele esquema, o que a gente tem é isso aqui. O tronco cerebral, ele está principalmente responsável por transmitir esse sinal para o cérebro e ao sinal do som. E aqui a coisa mais importante é o efeito de precedência. O que é o efeito de precedência? É uma das provas de que a escuta, que a audição ainda, nesse caso, é um sistema de vigilância. Se eu ouço um som à minha direita, a velocidade com que ele chega no meu ouvido direito e com que ele chega no meu ouvido esquerdo é minimamente diferente por causa da distância, né? E a gente está falando de milissegundos. É muito pouco mesmo, mas é o suficiente para a gente saber a origem do som, de onde esse som está vindo, né? Então, esse cálculo de distância entre uma orelha e outra, mesmo de um som a metros, muitos metros de distância, é capaz de avisar o nosso cérebro da direção dele. E é por isso que a gente sabe de onde os sons vêm. É muito mais importante saber de onde eles vêm do que o que eles são nesse momento. A distância é o principal porque eu consigo fugir. Falando de sobrevivência, falando de um sistema de vigilância, né? Aí, quando a gente chega ainda nessa fase inicial da audição no colículo, a gente vai coordenar o visual com o auditivo. É o sistema reflexo que faz você se virar para você olhar para um som, você colocar o seu corpo em direção a ele para tentar entender de fato que som é esse. Esse som é uma ameaça, eu preciso me preocupar, eu preciso fugir, né? Tudo isso acontece no tempo que você ouve um som e, por reflexo, se vira em direção a ele, é isso que está acontecendo no nosso cérebro. E quando a gente chega um pouquinho mais para cima, a gente tem a substância cinzenta periaquedutal, perdão, que está falando das nossas reações defensivas. Como é que a gente vai responder aquilo? Se eu vou me fingir de morto, se eu vou fugir, então taquicardia, aumento da pressão sanguínea, aumento do tônus muscular, pupilas dilatadas. Eu me preparo para me defender daquele som.
e o tálamo vai receber esse som e vai distribuir ele mais para frente para áreas que talvez ainda não tenham aparecido nesse momento, mas que vão aparecer daqui a pouco. Então a gente tem, por um lado, a defesa em relação à ameaça que esse som representa, e a gente tem a área do cérebro que vai levar esse som adiante, transferir esse som para outras áreas do cérebro que depois vão fazer a função delas. Porque tem alguns sons, isso a gente percebe claramente hoje, que furam esse, esse guichê, digamos assim, essa recepção do cérebro. Você é capaz de dormir com uma TV ligada, uma TV que esteja passando um filme de ação, com explosão, com incêndio, com tiro, com violência, qualquer coisa que teoricamente é uma agressão, é um sinal de violência que a gente precisaria ficar atento, a gente consegue dormir com essa TV ligada com esses mesmos sons, porque o nosso cérebro sabe distinguir isso. Mas se um bebê chorar, se você estiver ouvindo, vendo TV enquanto seu bebê está chorando no quarto ao lado, você acorda automaticamente, porque são alguns sons programados na nossa audição que passam por esse filtro. Eles vão direto no nosso centro de atenção e nos acordam. Então já existe uma inteligência de entender o que é importante e o que não é importante dentro daquele contexto. Então a gente pode chamar tudo isso de audição, de alguma forma. Um piloto automático, um sistema de monitoramento e vigilância automático de mais de 300 milhões de anos, focado na sobrevivência. A gente avança um pouco mais, chega a 220 milhões de anos mais ou menos, e esse sistema de vigilância vai se aprimorar. A gente tem um sistema 2.0 chegando, que surge com o surgimento do sistema límbico. Na verdade, répteis, anfíbios já têm um sistema límbico, mas nos mamíferos esse sistema é mais desenvolvido. E o que ele cria? Basicamente, ele cria a ideia de afeto, de algo que vai afetar o ouvinte emocionalmente, né? Então ele vai, já era um sistema eficaz porque ele era muito rápido, ele sabia exatamente de onde a ameaça estava vindo e ele conseguia se preparar para aquilo. Agora a gente coloca um outro nível de complexidade nesse sistema. A gente entra com as emoções e a memória. Então não só o som vai causar uma emoção em mim, de prazer, de proteção, de medo, de nostalgia, o que quer que seja, como ele vai se conectar às nossas memórias. Então, a partir desse momento, um som, eu não preciso mais passar por um processo de interpretação, o que é aquele som, da onde ele vem e tudo mais. Aquele som já está guardado na nossa memória como um som que causa uma determinada sensação, uma determinada emoção. E eu consigo aproximar a percepção do sinal sonoro com a minha reação. Eu potencializo isso através das emoções. Então, se um som chegou no nosso sistema límbico, tem uma boa chance dele nos afetar, dele se transformar num afeto, e ele se registrar na nossa memória para otimizar essas reações do futuro. E a gente também desenvolve e incrementa o nosso córtex auditivo primário, que faz o quê? Ele processa uma cena sonora. Tudo que eu falei até agora tem relação a um estímulo sonoro, um som. Quando a gente desenvolve o córtex auditivo primário, a gente tem a capacidade de fazer isso com uma cena sonora, com uma paisagem inteira, né? Então, uma das coisas que ela tem como função é distinguir fundo e figura. O que é importante nesse contexto, nessa paisagem de vários sons, qual é o som importante que eu preciso prestar atenção agora? Isso a gente usa, por exemplo, para conversar numa sala barulhenta, para conversar numa festa, para conversar em qualquer lugar barulhento. Existem muitos sons ali, muitos deles mais intensos do que aqueles que me interessam, mas eu consigo focar
no som que é importante para mim e manter uma comunicação mesmo no lugar barulhento. Isso acontece em grande parte por causa do córtex primário. A gente avança mais um pouco e chega agora em 2 milhões de anos para entender que cena é essa. Qual é a cena aural que está acontecendo? Isso já são estudos de crânios de fósseis de hominídeos, comparando com a morfologia do crânio humano, e a gente consegue reconstruir em parte a nossa audição, a audição dos australopitecos dessa época. Então, ela é moldada para um monitoramento de curta distância, coisa de 25 metros, que é habitável, é o espaço do bando, né? Para eles poderem se comunicar e para eles poderem ouvir as ameaças que estão chegando. E ela é uma audição utilizada para uma frequência de 1.000 a 3.000 Hz, é super agudo. A voz está aqui entre 100 e 150 Hz. A gente está falando de 1.000, 3.000 Hz, que são o quê? As consoantes. Quando eu falo tss, sh, né? Esses sons, os sons de boca fechada, de consoante, são os sons mais eficientes para savanas, por exemplo, que são espaços abertos, que não tem uma densidade de matéria muito alta para o som propagar rápido, então o agudo ele é mais eficiente para conseguir se comunicar eficientemente. A gente desenvolveu essa audição para esses sons agudos, ao mesmo tempo, claro que a gente desenvolveu um trato vocal para falar, para se comunicar através desses sons. Então, aqui a gente já está falando de alguns elementos da audição que a gente tem até hoje, e que vão ser importantes para a música, conforme agora aqui a ordem é inversa, né? Se naquele diagrama da audição a gente baixo com o mais ancestral e mais relativo à sobrevivência, agora aqui a gente está ao contrário. Em cima estão os elementos mais antigos, que a gente herdou de outras espécies, e a gente foi desenvolvendo isso, desenvolvendo outras percepções que vão desembocar na música em algum momento. Lembrando, claro, que os elementos eles são independentes, né? E aí eu não estou falando da análise de cena especificamente, eu estou falando de cada elemento da análise de cena desenvolvido numa própria linha, com alguma relação com outros, mas independente, e pode sumir de uma população, pode aparecer em outra população, pode surgir em várias populações ao mesmo tempo, né, ao longo da história, ao longo desses últimos 2 milhões de anos, mais ou menos. E aqui a gente já forma uma ponte, uma transição, porque a gente vai chamar de escuta muito em breve, né? Eu quero só voltar aqui no sistema límbico, já que a gente está falando de ponte, para falar que ele é uma ponte entre o meu mundo objetivo, né, e o mundo subjetivo. O objetivo é falar das ameaças, dos perigos, das oportunidades e dos sons que traduzem tudo isso, e o subjetivo das emoções, dos afetos e dos sentimentos, né? Então, o sistema límbico faz essa coisa, o som, todos os sons vibram, todos os sons. E aí tem algumas chaves para a gente já são a música, que é pensar que nós estamos toda a ação, todos esses milhões de anos acontecendo dentro de um ambiente no qual a gente não sabia como os sons surgiam, como os sons aconteciam. Hoje é muito fácil a gente entender que existe uma vibração que cria um padrão de pressão, de moléculas de ar que vai viajar e vai chegar aos nossos tímpanos. Isso é novo, né? Isso é muito novo. Na grande parte do tempo da nossa evolução, os sons simplesmente arrebatavam a gente não sabia como, a gente não sabia o porquê.
Então tinha um componente de magia, um componente de encantamento. Se a gente pegar culturas que estão conectadas a essa ancestralidade, a essa tradição, a gente vai entender isso muito fácil. Então, na cultura iorubá, o Xangô é o orixá dos raios. Na cultura nórdica, germânica, o Thor é o deus dos raios, dos trovões, das tempestades, né? Tupã, para os Tupi-Guarani, é a voz do Deus Supremo, é a voz do Yamandu. Então, a gente sempre associou os sons, estou dando um exemplo aqui, mas existem milhões de sons que são associados à magia, ao sobrenatural. E em algum momento começou a tecnicamente dominar a nossa paisagem, dominar não, mas interagir de outra forma com a nossa paisagem, para a gente criar coisas, criar objetos sonoros também. Então a gente passou muito tempo recebendo, e a partir de um momento da nossa história, a gente começou também a produzir é, objetos sonoros. Então, uma das primeiras flautas encontradas em Israel, 12 mil anos atrás, mais ou menos, a idade dessa flauta, ela é de um osso de um pássaro que existe na região até hoje, agora não vou lembrar o nome, posso mandar depois esse estudo, e, e, e o som do pássaro é o som da flauta, se assemelha ao som da flauta. Então você pega essa flauta, toca, você vai ouvir o som daquele pássaro. Então é muito difícil não associar isso a alguma forma de magia, né? Alguma forma de encantamento, de como o som está dentro daquele objeto, mesmo que aquele pássaro morra, alguma coisa está lá dentro e o som se mantém. Então, de novo, se você voltar nessas culturas que de atrasadas, de antigas não tem nada, mas são uma das formas da gente conseguir se conectar com essa história da escuta. Se a gente pegar o berimbau mais grave da capoeira, o nome dele é berra-boi. Se a gente pegar o tambor mais grave do voodoo, da Haiti, o nome dele é mamãe. Esse é o nome do tambor. No Batuque de Umbigada de Piracicaba, que é cultura banto, o som do tambor mais grave é também o som da voz da mãe. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de natureza e autoridade. O som, principalmente o som mais aquele que mais impacta a gente, ele vem sempre de uma autoridade. Pode ser uma autoridade natural, pode ser uma autoridade como a voz da mãe. Aos poucos vai fazendo essa transição entre o que a gente passou gerações e gerações ouvindo para a nossa produção sonora, para começar a colocar o pé nessa paisagem sonora e também participar dela, né? Eu, eu falei agora há pouco, cheguei em Manaus, estou aqui em Manaus, estava em Parintins, no Festival de Parintins, e lá o tambor mais é o treme, o nome dele é treme terra, que é o mesmo nome dos tambores graves do samba, né? Então, de novo, é uma tradução do mundo físico, do mundo natural para a nossa produção sonora. E o trovão é o tambor mais grave das culturas Rastafari tradicionais. Esse aí é o trovão que vocês estão ouvindo. Tudo isso para dizer o quê? Que a gente está num momento em que existe um encantamento, existe uma magia em relação ao som, só que aos poucos a gente está conseguindo entender um pouco a receita, entender como aquilo é feito, de alguma forma. O encantamento não se perdeu, a magia não se perdeu, mas a gente também, olha só, eu também consigo fazer um som parecido, né? Eu consigo fazer algo parecido com um tambor. E aqui a gente já está falando de 150 mil anos para cá, né? Mais recentes. A gente começa a transcender o mundo momentâneo, né? O que eu quero dizer com isso? Vocês estão vendo aqui na tela cavalos, rinocerontes, né? Em algum momento, a audição era basicamente
um rinoceronte, foge. Sinal sonoro que representa o rinoceronte, foge. Perigo, medo, foge. Aos poucos aquilo começou a virar uma memória transmitida através do tempo, recheada de afetos, de sentimentos, de sensações corporais, física mesmo. Aquilo me faz tremer, aquilo me faz chorar, aquilo me faz, enfim, várias sensações fisiológicas ativadas por um som. Só que aí, nesse momento, a gente começa a se afastar um pouco disso. Então, além de foge que tem um rinoceronte aqui, eu consigo imitar o som de um rinoceronte num tambor que eu inventei e eu consigo brincar com isso. Eu consigo jogar com aquele medo, jogar com aquela emoção. A gente sabe que não tem um rinoceronte aqui agora, mas se eu produzir um som parecido com o rinoceronte, é, a minha memória auditiva, essa memória herdada de gerações, de talvez milhões e milhões e milhões de anos atrás, não sabe que eu estou brincando de imitar o som de um rinoceronte. E eu vou sentir de fato aquelas sensações do medo do rinoceronte estar lá. Eu consigo me afastar do imediato, mas eu consigo manter as sensações que aquele imediato me causa. Então eu consigo brincar com aquilo. Eu coloquei essa imagem aqui porque tem muitos estudos que relacionam pintura rupestre à reverberação das cavernas. Então, as pinturas rupestres não apareciam em lugares aleatórios nas cavernas. Elas apareciam nos lugares que tinham mais eco, que tinham algum elemento sonoro distinto naquela paisagem. Então, a gente está falando aqui de encontrar um lugar que soa bem, e a partir do momento que ele soa bem, eu vou colocar uma tela. Eu vou fazer um espetáculo audiovisual. Que é o quê? Que é uma brincadeira, né? Que é um faz de conta, que é um jogo. Eu estou trocando o imediato, trocando não, eu estou criando uma camada, eu estou acrescentando o jogo, a brincadeira ao imediato. E a gente faz isso, obviamente, coletivamente, né? Então, eu estou sentindo aquela sensação, aquele jogo de luzes e fogo e, e pinturas na parede tá me trazendo, obviamente, junto com os sons que aquilo tudo está me trazendo, aquele espetáculo audiovisual está acontecendo. E além de tudo, eu estou olhando para o lado e eu estou vendo a pessoa do meu lado sentindo a mesma coisa. Então a gente criou espaços imensos para isso acontecer. Há milhares e milhares de anos a gente vem fazendo isso. Stonehenge, que é super antigo, é, recentemente um, um estudo de acústica e e a paisagem, era outro som. Quem estava lá dentro estava ouvindo coisas muito diferentes de quem estava fora. E já tinha até uma ideia de, camarote e pista, já tinha uma divisão social ali dentro. Porque dentro de alguns anéis, o som era diferente de outros anéis. Então a gente está falando de um ambiente para a escuta, para os sons, né? Todas as civilizações fizeram isso. E fizeram isso para criar o quê? Para criar um espaço entre a minha escuta e a escuta da pessoa do meu lado. Né? Uma intersubjetividade. Primeiro a gente falou da objetividade, né? Da sobrevivência, de eu ouvir um sinal, reconhecer e fugir, ou lutar, enfim. Depois a gente falou de uma ponte entre o objetivo e o subjetivo, com o sistema límbico mediando. E agora, com esse sistema mais completo, a gente cria a intersubjetividade. Eu tenho a minha subjetividade individual, você tem a tua. Como a escuta, a audição é um fenômeno coletivo, a produção sonora é coletiva, e obviamente a gente está sempre na mesma paisagem sonora, a gente começa a criar algo em comum através do som. O som começa a mediar esses espaços entre as pessoas. E aí começa a surgir a ideia de ritual, né? Um dos caminhos de entender o ritual é pensar num ritual matinal. O que você faz? Você acorda, você escova os dentes, você faz você
espreguiça, lava o rosto, passa o seu café, isso é um ritual, né? É uma sequência de gestos que chegam num objetivo. Transmitir uma tarefa importante para o grupo, criar uma sensação, um sentimento coletivo. O ritual vai fazer isso, né? Ele combina sons, palavras, gestos, ritmos, para conectar essas memórias, esses afetos e essas sensações. E claro, é uma das formas fáceis da gente passar um conhecimento adiante, né? Um conhecimento à frente. Principalmente se a gente ainda está num momento em que a linguagem falada está se desenvolvendo, eu conectar sons, gestos físicos e tudo isso, eu, esse ensinamento, essa ideia é muito mais forte para quem está lá e para quem vai receber isso nas próximas gerações. Eu vou parar por aqui, que eu quero que a gente consiga bater um papo. Mas é importante entender que esse caminho que eu tracei agora, que ele sai do surgimento da audição como sobrevivência e ele parte para manipulação dos sons e com isso a manipulação das memórias e dos afetos e das sensações dentro do grupo é, é um dos caminhos para a gente contar essa história, né? O som, ele impacta na gente de diversas formas e todas elas estão, de alguma maneira, sincronizando os grupos. E aí, sincronizando mecanicamente, fisicamente, neurologicamente, a palavra aqui é sincronia, né? Quando a gente vê uma coreografia, quando a gente vê as pessoas dançando junto, isso fica nítido. Mas aqueles sons sendo recebidos pelas pessoas está equalizando tudo. Os sistemas límbicos estão equalizados, as sensações estão equalizadas, está todo mundo sentindo saudade da mesma pessoa ou raiva de alguma coisa que o músico no palco quer que você tenha raiva naquele momento, né? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo e é muito poderoso. Em inglês, eles deram o nome de entrainment. Isso. É, a, esse poder que a música tem de conectar as pessoas de várias formas. Em português, a tradução mais próxima que eu encontrei é arrastamento. É interessante, arrastamento. A música arrasta todo mundo para um lugar. Você não tem muito como sair disso, né? Uma avalanche de coisas que estão acontecendo. Então, esse é o panorama geral, saindo do básico da audição para o início da música, né? Para os primórdios da música. E eu acho que ainda sobrou um tempinho para a gente bater um papo. Enfim, se não agora, tá aqui os meus contatos, a gente pode seguir o papo depois, mas eu gostaria de saber o que vocês acham dessa história. Obrigado pelo tempo. Obrigada, Fernando. É sempre um prazer te ouvir, né? Aliás, eu cheguei no Fernando pelo Ser Sonor, né? Eu ouvi o podcast e achei sensacional. E, um, e aí, ouvindo você falar hoje, né, essa sua apresentação, fiquei pensando um pouco nessa questão. Você colocou que, né, a audição se desenvolveu como um fenômeno coletivo, né, e que leva, né, essa sincronia, esse arrastamento. Fiquei pensando na forma como a gente consome o som hoje, muitas vezes individualizada, né? Queria ouvir um pouquinho de você. O que você acha disso? Será que a gente está tornando a audição um fenômeno mais individual? Ótima pergunta, ótima pergunta. Em 1850, se não me engano, na década de 50 do século XIX, a gente inventou o registro do som, né? O registro mecânico. A gente criou um grande tímpano, que é aquela boca dos primeiros gravadores, né? Que parece um cone.
Aquilo é um grande tímpano que chega numa agulha e marca um rolo ou um disco de cera. A gente, pela primeira vez, armazenou sons. Quando a gente começou a fazer isso, foi de fato uma revolução. Nada do que eu falei aqui é uma revolução. É uma grande história de milhões de anos de pequenas alterações, de pequenas mutações, de pequenas adaptações. Isso não é uma revolução. É uma 1800 evolução, né? é uma evolução, exatamente. Revolução mesmo foi lá em 1850, quando a gente conseguiu aprisionar um som, né? Colocar ele numa lata, mandar ele para outro lugar do mundo e a pessoa vai ouvir uma paisagem que ela nunca poderia ter ouvido, uma música que ela nunca poderia ter ouvido, uma voz que ela nunca poderia ter ouvido se não fosse aquilo. Passando 150 anos e chegando agora, a gente está num momento em que, de alguma forma, existe, na minha opinião, é, uma retração na escuta, uma atrofia na escuta, porque, por um lado, a gente perdeu a capacidade de cultivar uma paisagem sonora agradável, então a gente quer sempre fugir da paisagem que a gente está, através disso aqui, né? A gente bota isso aqui no ouvido, pronto. Eu estou em qualquer lugar do planeta, não só em qualquer lugar, mas a partir de 1850, em qualquer época do planeta. Eu consigo me transportar para esse lugar, né? E isso é muito poderoso e muito sedutor também. E por causa disso, a gente também parou de cuidar da paisagem coletiva, da paisagem comum. Não é à toa que a gente também não se entende mais, não se escuta mais nas conversas, nos debates, nas redes, enfim. A gente está perdendo essa capacidade. É, não quero com isso ser catastrófico. Eu acho que o surgimento da gravação é lindo, uma grande descoberta, assim como é o fone de ouvido, assim como é a internet, mas eu entendo que a mudança é muito grande. A mudança para uma paisagem sonora individual e totalmente controlada, né? Eu consigo controlar hoje. Tem estudos, esses estudos vêm muito é, das empresas de tecnologia mesmo, que estão tentando desenvolver coisas novas. Fones de ouvido, bom, esses já estão no mercado, né? Eu consigo bloquear os sinais, ruídos e tudo mais. Mas agora eu consigo entrar numa paisagem sonora de outra pessoa, se ela tiver o mesmo fone que eu. Então eu tenho um fone, você tem a mesma marca que eu, a gente se encontra num show, numa praça, a gente sintoniza os nossos fones e eu consigo conversar com essa pessoa como se eu estivesse numa bolha, como se eu estivesse em outro lugar. Isso tudo é muito novo. E se você pensar numa história que começa 500 milhões de anos atrás, é mais novo ainda, né? Pois é, essas transformações são exponenciais, né? Têm sido exponenciais, né? Em tempos recentes. Exatamente. Mas vou abrir aqui para o pessoal perguntar e interagir um pouquinho. Fiquem à vontade, gente, aí para abrir microfone, câmera, se puderem, e conversar diretamente aqui com o Fernando. Não sei se tem alguma pergunta no chat, deixa eu ver. Teve uma assim da Regina falar dos mantras, do canto gregoriano, das rezas como forma de sincronização. Legal, Regina. Eu foquei essa fala na escuta, né? Mas pensa que para esse universo todo que se abriu na escuta, existe um outro universo do mesmo tamanho para a voz, para a fala, né? Em algum momento dessa trajetória, provavelmente entre 10 e 5 milhões de anos atrás, a nossa laringe se estabilizou de uma forma que fez com que a gente conseguisse emitir sons periódicos. O que eu estou falando com isso? Consegui fazer um a padrão, um som estável, né? Os nossos parentes mais próximos não conseguem fazer isso. Os chimpanzés não conseguem fazer isso. Bonobos não conseguem fazer isso. Por causa de, entre outras coisas, uma adaptação no trato vocal. A partir disso, a gente conseguiu uma nova forma de se sincronizar, de se equalizar, que é pela altura da voz. Então,
um som, e esse som estável que eu fiz agora, esse som padrão, ele é muito raro na natureza, né? Os sons da natureza, eles são mais, pensa numa chuva, numa cachoeira, numa ventania, em sons da maioria dos animais. Tem alguns animais que não, mas a maioria deles são sons que, na acústica, são sons não periódicos. Eles tendem a ser um pouco mais. Eles bagunçam um pouco mais a nossa audição, de alguma forma, né? Eles podem nos relaxar, como o som da chuva às vezes traz esse relaxamento, mas ele traz esse relaxamento também através de trazer tantos sinais sonoros em tantas frequências que o cérebro fica meio maluco e desiste de tentar entender. Agora, um som periódico como o da voz, ele vai fazer essa conexão e vai chamar muita atenção, porque ele não existe na natureza. Então a gente começa a equilibrar vocalmente também através do canto. E aí, enfim, mantras, cantos gregorianos, todos eles, rezas, quando a gente traz a palavra para aquilo, a gente ganha mais um contorno, né? Mais uma camada de sincronia emocional ou de fato passar uma mensagem que precisa ser passada, né? Só que tudo isso dentro de uma paisagem. Os cantos gregorianos são interessantes, entre outras coisas, porque o ritmo dos cantos é ditado muitas vezes pela ambiência da igreja, da catedral, porque tem uma mensagem que tem que ser passada. As palavras importam. Então, se eu começo a cantar uma frase antes daquela outra frase deixar de reverberar, eu vou eu vou confundir os sinais. Então, a ambiência, o espaço, ele dita muitas vezes o ritmo do canto, né? Eu cantei, aquilo reverberou, ecoou pelo espaço, quando aquilo começa a decair, eu volto com a segunda frase. Então, sempre tem esse jogo entre a produção humana e como o ambiente, como a paisagem vai receber esses sons que eu estou produzindo. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Aproveita. pessoal, boa tarde. Fala, Gostaria de Xará. fazer uma pergunta. Quem está falando? Fernando, né? Fernando Cardoso, aí? Isso, isso, isso. Fernando, prazer em conhecer o seu trabalho aí, espero conhecê-lo pessoalmente aí em breve. Eu gostei muito do termo que você utilizou, o arrastamento, né? Talvez algo relacionado com um fenômeno muito natural para nós, que é aquele da, da sensibilização que a gente tem quando, por exemplo, está em um ambiente coletivo ouvindo, digamos, um samba, onde você está quietinho no seu canto, mas daqui a 1 minuto você já está batendo o pezinho, daqui a 3 minutos você já está chacoalhando um pouco o corpo, daqui 10 minutos você já está de pé dançando com todo mundo, aquela loucura, né? Por outro lado, a gente tem tantos estilos musicais, né, que seguem uma linha contrária a isso aí, né? Por exemplo, a própria música erudita não é uma música que propicia uma coletividade, a não ser que a gente esteja falando de valsas vienenses, e aí sim a gente vai ter alguma coisa dançante, né? Minuetos barrocos, tudo bem, né? Aí a gente tem o fenômeno da dança já envolvido, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte: esse arrastamento, não sei se foi esse o termo que você utilizou, Sim. ele está em sintonia com essa ideia de uma função social da música, de coletivização, ou do contrário, a individualização por meio da escuta pessoal está
no sentido contrário disso. Tem alguma relação? Tá, vamos lá. Vou começar pelo fim, então. Quando a gente fala de arrastamento, eu nem sei se eu não estou convencido que esse é o melhor termo, mas por hora ele funciona, né? É uma tradução que eu acho que fez sentido. A gente pensa em uma enxurrada, né? Uma coisa que me leva e que eu não consigo controlar, né? Isso pode acontecer visivelmente no meu corpo. Então eu vou bater a mão no samba, né? Eu vou bater palma, eu vou dançar, eu vou entrar numa coreografia, né? Isso acontece com o meu corpo, mas isso acontece, como eu falei, em vários níveis. Nível bioquímico, as descargas hormonais no corpo das pessoas, aquilo está acontecendo. No nível neuronal, de alguma forma, e aí, claro, a Patrícia vai saber dizer muito melhor que eu, durante esse processo de audição, a frequência que está sendo ouvida, ela, ela interfere na frequência do disparo dos meus neurônios. Não que seja exatamente igual, mas talvez seja um múltiplo, né? Um divisor dele. Então, eu estou ouvindo uma nota a 400 Hz, é mais fácil para minha cadeia de disparo neural transmitir aquela informação em alguma variação desses 400 Hz. Então, eu tenho uma sincronia, um arrastamento neural, biológico, químico, físico, motor, gestual, tudo isso está acontecendo. Isso pode acontecer sentado numa cadeira na Sala São Paulo, ouvindo uma sinfonia em que aparentemente as pessoas não estão sendo arrastadas, mas elas estão totalmente sendo arrastadas. Elas estão só presas na cadeira e aí por várias questões, questões sociais, questões culturais, até a época, até o século XVIII, em algum momento, até o classicismo na música clássica, era comum falar, era comum comer, era comum gargalhar. A música estava lá acontecendo em meio à sociabilidade, né? Com o romantismo, a coisa começou a ficar mais séria. E aí, segunda metade do século XIX para frente, né? Aí a música clássica virou essa coisa de preciso sentar, preciso prestar atenção, porque eu estou falando da profundidade da alma humana, entraram outras questões no meio. Mas a música clássica, como você deu alguns exemplos, tem muita coisa de dança, de gesto físico, mas além disso, se a gente está parado na cadeira, tudo dentro de nós está em sincronia. Então você pode ver aquelas pessoas sentadas numa plateia de uma ópera e saber que dentro delas elas estão, sei lá, num show de axé, sabe? Tem uma coreografia rolando ali dentro. Ela não é visível, ela não é corporal. Às vezes ela né? Tem um pé batendo, tem uma mão batendo, tem um pescoço. O corpo não se segura, né? Aquilo extravasa para o corpo também. Mas isso acontece em todas as formas de música. Mas claro que também foi o que eu falei na abertura. A música é muito ampla, existem muitas funções para a música. Algumas delas vão incluir mais o corpo, outras vão incluir menos o corpo. Eu não sei se eu respondi tudo que você perguntou, ficou algum ponto que você queria que eu Não, eu comentasse? acho que eu entendi, sim. Eu entendi que existem níveis para esse arrastamento, então não é uma coisa não dividida, ela é múltipla, né? E ela pode tomar vários sentidos, inclusive dentro do, 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 do entendimento pessoal da música, né? Aí eu achei realmente muito interessante, inclusive quando você trata da sintonia ou sincronia, não sei qual que foi o termo que você disse, de frequências que se, que se respaldam entre escuta e frequência do corpo. Tem um exemplo muito curioso que
costuma acontecer comigo, né, no primeiro movimento da Terceira Sinfonia de Beethoven, tem uma série de ataques da orquestra sincopados, né? Eles fazem, são cerca de 6 acentos sincopados, né? São um tutti orquestral assim, né? A partir do quarto acento, minha pálpebra começa a pulsar, junto com os acentos, né? E eu cheguei a fazer experiências de editar esse trecho, né? E se eu ouvisse só 3 vezes, né? E parasse, minha pálpebra começava a pulsar sozinha. Claro, Então acho que tem a ver esse tipo de indução aí que você falou. claro, porque é emoção e memória, né? Quantas vezes você está cantando uma música na sua cabeça, só que essa música não está lá? Sim, Tá o dia inteiro cantando uma mesma música, o mesmo trecho, uma mesma melodia, só que você não está ouvindo essa melodia. Só que se você fizer um exame de imagem do teu cérebro, a resposta do exame vai ser muito próxima a se você estivesse ouvindo aquela música, né? O teu cérebro está disparando como se essa música estivesse no teu fone, mas ela não está. Ela está só na sua memória e está só nas suas emoções. E aí uma outra coisa que você falou que era individual e coletivo, né? Existem essas duas dimensões. Claro que a música ela nasce na paisagem que é coletiva, né? Mas ela também toca no individual de uma forma única. Então, se você pensar numa música que sai de um contexto e vai para outro, ela pode ganhar outros significados, né? O que é um meme, genericamente, um meme? Fazendo uma comparação rápida, um gene é uma unidade genética, né? É uma unidade de informação genética, que ela se espalha pelo mundo. Ela sofre mutações, ela vai de um lugar para o outro. Isso é um gene. Um meme é a mesma coisa, só que é na memória, né? Essa é a etimologia da palavra. É uma unidade cultural, uma unidade de sentido, né? E pode ser uma unidade sonora. Então, se eu pego aquilo lá, gravo, boto num LP e despacho para outro lugar do mundo, 30 anos depois, as pessoas podem ouvir e ter outras sensações. Não entenderam, não é que não entenderam o contexto, elas estão em outro contexto. Então, uma música feita para chorar pode fazer você rir, né? Então, existe a subjetividade da recepção da música, e existe o fato de que essa unidade sonora de sentido passeia pelo mundo, né? Então, a gente não tem, o autor não tem controle, ninguém tem controle da recepção, né? São processos muito mais complexos do que a gente imagina. Mas legal, valeu pela pergunta e pela história da pauta. legal, obrigado. Não, é muito legal você ter destacado, né, esses múltiplos níveis do arrastamento, né? E assim é interessante a gente pensar, né, que esse nível da manifestação externa do arrastamento ele é meio que é, bloqueado, ou sei lá, engessado em tempos muito mais recentes, né? Assim, como você mencionou, né? No romantismo, né? Que se cria esse hábito da escuta paralisada, né? É muito recente na nossa história esse hábito, né? Que engessa essa manifestação externa do arrastamento, mas ele continua acontecendo ali dentro, né? Legal. Gente, a gente tem tempo para mais uma pergunta e vamos ter que encerrar por aqui. Mais alguém? Nossa, acho que tem uma pergunta aqui no chat, bem longa. Vamos ler aqui. Estou lendo já. Tá lendo? Tô. Noção linguística de escuta e me interessa bastante as questões sobre o som e sentido nos estudos da linguagem. Gostaria de te perguntar se você já passou pelas questões da escuta numa perspectiva linguística.
Algo que tem mobilizado é pensar no circuito da fala apresentado por Ferdinand Saussure no curso de Linguística Geral, onde é apresentado um sujeito A que fala, um sujeito B que escuta, passando uma ideia de pacto entre esses dois sujeitos, como se B recebesse passivamente o que A emitiu. No nosso grupo de pesquisa e baseado em outros autores dos estudos da linguagem, temos percebido que a escuta não funciona de forma passiva, mas tem um papel bastante ativo na comunicação humana. Poderia comentar sobre isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse processo de escuta, ele é um processo, ele é uma parceria, né? Tem uma parte de quem fala e, obviamente, tem uma parte de quem escuta. E aí a gente pode investigar isso de várias formas. Vocabulário, obviamente, né? Eu estou aqui jogando palavras, esperando que vocês tenham a mesma compreensão do significado de cada palavra que eu estou falando que eu tenho, para conseguir passar o que eu estou querendo dizer. E isso não é verdade, né? Tem algumas palavras que eu estou jogando para vocês que vão chegar de outras formas e vão construir o sentido para vocês diferente do que eu estou falando. Além do vocabulário, obviamente, tem toda a expressão corporal, né? Tem uma das teorias de surgimento da música e da linguagem parte de uma origem única, né? A tal musilíngua, né? Uma série de gestos, de sons, de fonemas que faziam um grande grupo, um grande vocabulário, né? E que aos poucos aquilo foi se dividindo, grosso modo, de uma forma que, quando eu queria passar uma informação objetiva, eu usava um fonema. O fonema é mais discreto, ele é mais identificável. Então, se eu queria falar, não come essa planta é venenosa, você vai morrer, eu preciso de um fonema, eu preciso de uma comunicação verbal. Se eu quiser falar, não vá por ali porque ali é território inimigo, eu preciso que essa mensagem seja passada claramente. Não pode haver dubiedade, né? E para esse caminho foram se transformando, os fonemas foram se tornando mais eficientes. Por outro lado, se eu quero falar de uma memória, se eu quero falar de uma emoção, de um sentimento, de algo subjetivo, eu posso usar ritmos, eu posso usar melodias, eu posso usar outras combinações dentro desse grande vocabulário de gestos, sons e fonemas para passar essas coisas mais subjetivas. Então, é um dos caminhos para pensar essa origem. Tudo era uma coisa só e essas coisas vão se dividindo. E foi o que eu acabei de falar no outro comentário. Quando eu falo de uma melodia ou de um ritmo, eu vou passar aquilo que eu acho que aquela melodia pode representar, mas não tenho controle nenhum sobre como isso vai chegar na outra pessoa. Mesmo porque se eu estou falando de ritmo, eu processo esse ritmo dentro de uma grade rítmica, um pulso básico que pode não ser o mesmo pulso da outra pessoa, né? Então, eu estou ouvindo um ritmo, eu sou um estudante de bateria, estou aprendendo a tocar bateria. Eu estou ouvindo uma coisa, eu estou tentando colocar aquilo em quatro na minha cabeça. Mas aquilo foi composto em cinco. Ou ele foi composto em dois, depois três, depois dois, depois três, em variações. Então, se eu não tenho aquele mesmo repertório, eu vou chegar a conclusões diferentes. E o mesmo repertório, ipsis literis, que eu tenho, ninguém tem, né? Só eu tenho o meu universo. Então não tem como a gente falar que o discurso tá só na mão de quem fala. A escuta passiva não faz sentido para mim. Toda escuta é uma escuta ativa. Claro que você pode se engajar mais ou menos, ter mais ou menos empatia, estar mais ou menos interessado em entender é, o repertório, de onde está vindo aquele som, né? É muito fácil a gente saber de onde está vindo o som direcionalmente, mas da onde está vindo a pessoa que está falando aquilo, né? É um pouco mais complicado. Mas com certeza, Isadora, não consigo conceber uma escuta passiva. A escuta é ativa.
Bom, gente, infelizmente vamos ter que parar a conversa por aqui. Já passamos um pouquinho aqui do nosso horário e a gente está com uma sequência de eventos aqui. Para quem não sabe, a gente tem a International Conference on Music Perception and Cognition chegando aqui em São Paulo pela primeira vez no Sul Global. A gente que está organizando, dia 21 a 25 de julho. No nosso site tem todas as informações para quem tiver interesse e ainda não estiver sabendo, quiser saber um pouquinho mais sobre a conferência. E com isso a gente tem uma reunião agora, que já começou há 5 minutos atrás. Vamos ter que parar a conversa por aqui. Mas, Fernando, super obrigada pela participação. Foi ótimo conversar com você. E é isso. Esperamos vocês na próxima palestra em agosto, dia 4 de agosto. Até lá, então. Obrigada, gente.